Então, realmente, hoje vamos tentar falar um pouco sobre essa questão da Palestina e algo que me chamou muita atenção. Eu assisto bastante vídeos sobre as questões da Palestina, alguns vídeos no YouTube, tá? Lá é o Jazeera. Aqui no Brasil nós temos uma outra mídia, porque a nossa mídia brasileira, para quem não sabe, nós estamos fortemente conectados com os Estados Unidos da América. O Brasil é fortemente desde 1930, desde Getúlio Vargas. Nós temos uma conexão fortíssima com a Europa, com relação a tratados internacionais e tal. O Brasil é muito influenciado pela Europa e a nossa mídia ela era uma mídia ocidental. A mídia oriental é Al Jazeera, diferente da nossa mídia, tá? Então, o que nós assistimos aqui no Brasil provavelmente não é metade do que eles assistem lá. A mídia deles é completamente diferente da nossa mídia, certo? Então, é muito diferente, tá? Então, a gente tem que prestar atenção muito nesses detalhes para a gente perceber a diferença entre uma mídia e a outra mídia, né? A notícia que vai para fora pode não ser a nossa notícia aqui e tal. É igual o caso do Brasil, tá? O Brasil muitas vezes ele exporta muita notícia do Rio de Janeiro. Então muita gente que mora nos Estados Unidos talvez tenha a sensação que o Brasil é só Rio de Janeiro e talvez mais ou menos ali São Paulo. E quando você fala para eles que existe Rio Grande do Sul, Minas Gerais, apesar que tem muitos americanos que vão para Minas Gerais e não é poucos, e talvez eles tenham até uma sensação de que é só Rio de Janeiro. E não existe só Rio de Janeiro, tá? Existe muito mais do que Rio de Janeiro. A mesma coisa, por exemplo, que existe a cidade do Rio de Janeiro, existe as comunidades do Rio de Janeiro, existe sim a classe média, a classe alta, existe, mas também existe um Rio de Janeiro rural, existe um Rio de Janeiro mais afastado, existe um outro Rio de Janeiro, né? Então é a mesma coisa que São Paulo. Muita gente pensa que São Paulo é só Brooklyn, tem gente que pensa que São Paulo é só Pinheiros, tem gente que acha que São Paulo é somente Itaim Bibi, que São Paulo é só Berrini, que São Paulo é somente ACD Servidor. E São Paulo não é somente isso. São Paulo é muito mais do que isso, entendeu? Muito mais do que isso e isso é fato, entendeu? São Paulo é mais do que Avenida Paulista, São Paulo é muito mais do que Parque Ibirapuera, muito mais, tá? Vamos lá. Esse costume de crianças palestinas carregarem chave pendurada no pescoço tem um significado muito simbólico e poderoso dentro do contexto do conflito israelo-palestino. A origem e significado da chave pendurada no pescoço, simbolismo da chave. A chave representa as casas e propriedades das famílias palestinas que foram forçadas a deixar suas casas durante a Nakba, que significa catástrofe em árabe. O êxodo palestino ocorrido em 1948, quando centenas de milhares de palestinos foram deslocados durante a criação do Estado de Israel. Esperança do retorno. Ao carregar a chave da casa original, mesmo que não possam voltar, afinal de contas, certo? Essas famílias, especialmente as crianças, mantêm viva a memória de seu lar e o direito do retorno em suas terras. A chave é um símbolo de resistência, identidade e promessa de que um dia poderão retornar. Tradição passada de geração em geração. Muitas crianças palestinas recebem essa chave como um símbolo cultural e político para lembrar a história de suas famílias e manter a causa do retorno presente em suas vidas. Contexto maior. Esse costume é a forma de preservar a identidade palestina mesmo em meio à dispersão e à perda territorial. Sim, e o símbolo carregado de emoção e luta pelo muito presente em manifestações, relatos e histórias pessoais. As chaves são muitas vezes feitas de metal e são extremamente as chaves originais da casa e de seus familiares. Osvaldo Aranha, em 1894 a 1960, foi um influente político, diplomata e advogado brasileiro, reconhecido por seu papel decisivo
na criação do Estado de Israel e sua atuação política externa brasileira durante o século XX. Formação e carreira política. Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Aranha iniciou sua carreira política em 1930, durante a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Ele ocupou diversos cargos importantes, incluindo ministro das Relações Exteriores em 1938 a 1944, ministro da Fazenda em 1953 a 1954 e ministro da Justiça em 1954. Além disso, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos e governador do Rio Grande do Sul. A atuação da ONU e criação de Israel. Em 1947, Aranha foi escolhido para presidir a Assembleia Geral da ONU, cargo que ocupou durante a sessão histórica de 29 de novembro daquele ano. Sob sua liderança foi aprovada a Resolução 181, que estabeleceu o plano de partilha da Palestina, criando o Estado de Israel e da Palestina. O voto favorável do Brasil foi decisivo para a aprovação da resolução, que contou 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. Aranha desempenhou um papel crucial na mediação entre diferentes países na construção do consenso, sendo reconhecido em sua habilidade diplomata e sua postura equilibrada durante as negociações. Reconhecimento e legado. Em reconhecimento à sua contribuição histórica, Aranha foi incluído no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, uma homenagem à origem do Brasil, personalidades que marcam a história nacional. Além disso, ele foi cogitado para o Prêmio Nobel da Paz em 1948, devido ao seu papel na resolução do conflito palestino-israelense. A sua atuação da ONU também estabelece a tradição desde então. O Brasil sempre inaugura discurso da Assembleia Geral da ONU em homenagem ao diplomata Oswaldo Aranha, o SWALDO Aranha. Olha que coisa louca, gente. Foi o último a votar para a independência e a criação do Estado de Israel. Quem sabia disso? Pouca gente, né? Oswaldo Aranha, brasileiro, tchê. Né? Interessante. Vamos lá, né? Por que os progressistas defendem a Palestina livre? Olha que coisa louca, gente. Por que será? Né? A gente vê aí a USP, né, esses comunistas, marxistas, leninistas, stalinistas. Vamos lá, né? Primeiro, a luta contra a opressão e desigualdade. Muitos progressistas veem o conflito israelo-palestino sob a ótica de defesa dos direitos humanos e da justiça social. A Palestina é percebida como um povo sofrendo ocupação, deslocamento e violações de direitos básicos que gera solidariedade. Movimentos progressistas costumam apoiar causas que envolvem minorias oprimidas e vítimas de injustiças. 2. Anti-imperialismo e a crítica ao colonialismo, ao USA, né, aos Estados Unidos. Estabelecimento de Israel, em parte, é interpretado por grupos como o caso do colonialismo e imperialismo moderno. A ocupação de territórios palestinos é vista como continuação nesta lógica colonial, e a resistência palestina é entendida como movimento anticolonial. 3. Solidariedade internacionalista. A esquerda progressista muitas vezes se posiciona a favor de autodeterminação dos povos. A Palestina é considerada um exemplo clássico do povo que luta por sua autonomia e independência. E olha que nós estamos em 2025. 4. Posicionamento político e ideológico. Alguns setores progressistas se alinham ao governo ou movimentos que apoiam a causa palestina, seja por afinidades ideológicas ou geopolíticas. A solidariedade à Palestina também pode ser um símbolo maior, amplo contra a política do poder considerada injustas, inclusive os níveis globais e regional. Considerações importantes. Nem todo progressista tem uma visão única sobre o conflito. Há diversidade de opiniões mesmo dentro desse grupo.
O apoio à causa palestina não implica necessariamente rejeição ao direito de Israel a existir, mas sim a crítica a políticas específicas do governo israelense, especialmente as relações ao assentamento ou tratamento da população palestina. Você aí que está ouvindo seu professor da USP, né? E tal, né? Vamos lá, né? Debates na USP. Vamos ver o que eles estão comentando agora, né? Vamos ver. Deve ter bastante debate aí na USP dos comunistas. Vamos ver se tem algum debate. Acho que não. Deixa eu ver. Debates sobre a Palestina na USP. Vamos ver o que eles estão decidindo. O que estão falando, quem são as pessoas. Deve ter alguma coisa. Com certeza. Vamos lá. Aqui, ó. Seminário Internacional Racismo, Colonialismo e Genocídio da Palestina. De 26 a 28 de novembro de 2024, a USP sediou o Seminário Racismo, Colonialismo e Genocídio na Palestina, organizado pelo Centro de Estudo Palestino. A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. O evento contou participação de acadêmicos renomados como... blá 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 blá. Não seria o nome desse, tá? O ciclo de debates sobre a Guerra da Gaza e a questão palestina em 2024, criação do Centro de Estudo Palestino e eventos acadêmicos e a mobilizações estudantis. Isso também vai para o jornal da USP. Ah, você não sabia disso. Agora você sabe, está tendo debate aí na USP dos comunistas, leninistas e stalinistas, né? E a gente aqui, né, ignorando os comunistas, marxistas. Meu amigo, não é fácil não. Entendeu? E nós temos que começar a prestar atenção nesse negócio. Entendeu? Ainda mais quando o presidente Lula tá aí no governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? E fica dando ouvido aí para essas pessoas, tá? É isso aí, né? O que o Brasil tem a ver com isso? Tudo, gente. Tudo, né? A partir do momento que nós brasileiros decidimos ficar do lado de um país e contra outro país, seja por uma questão ideológica, nós estamos realmente numa situação difícil, tá? Complicado. Mas quem diria, né? É importante a gente estar prestando atenção nessa guerra internacional. Palestina e Israel. Muito importante. Importantíssimo. O Brasil sempre foi muito, e ainda é, né? O Brasil é aliado dos Estados Unidos, uma grande nação, uma grande potência, mas estamos recebendo críticas dos progressistas, dos comunistas, dos marxistas da USP. E é importante a gente estar por dentro dessa crítica deles e dos seminários internacionais ou nacionais que está acontecendo no Brasil. Para a gente estar por dentro aí de tudo que está acontecendo. Não adianta nós ignorarmos essa questão. Entendeu? Como eu disse, né, meu professor Leonardo Campanini, lá da UniBTA, ele é progressista, né? A gente tem que estar por dentro até disso, tá, gente? Não adianta a gente ignorar isso. Ah, não, tudo bom, só um, né? Parar com isso, né? Entendeu? Ignorar, a gente acaba esquecendo uma coisa importante, né? É muito perigoso nós simplesmente ignorarmos, né? Temos que estar atentos, né? Reconhecer é importante, estudar é importante, prestar atenção é importante. Não ignorar. Ignorar é perigoso, né? Devemos estar atentos a tudo e a todos. Independente se nós somos de direita, conservadores, cristãos ou não, tá bom?
Tá aí, ó. Seminário Internacional de Racismo, Colonialismo e Genocídio na Palestina, mesa de abertura há 4 meses. Centro de Estudo Palestino, CEPAL da USP. É um vídeo de 1 hora e 30 minutos e 39 segundos. Você pode colocar aí no YouTube e assistir na sua casa, para você saber aí o que essa galera tá querendo aí, o que essa galera tá comentando. Não ignore, tá? Não ignore. A gente tem que estar por dentro de tudo. Que os tempos são difíceis e não vai ficar melhor, né? De que lado você quer estar, né? Estados Unidos, Israel ou a Palestina? Uma pergunta que todos nós devemos fazer, entendeu? E é isso aí, né? Dentro dessa guerra, a gente precisa estar decidindo de que lado nós estamos. Conflitos, debates e muito mais, né? É isso aí.